Boa tarde a todos, queridos irmãos, todos que estão na sala conosco hoje, o Robson Lira, meu querido irmão Robson, meu irmão Júnior Ramos, minha irmã Joana Batista e meu querido irmão Rogério Buzzi. Boa tarde a vocês, irmãos, boa tarde a todos os irmãos que já estão na sala externa lá, a Arlete Kinop, o André Silva, a Maria Inês Devay. Nós já temos mais uma quantidade de irmãos aí assistindo que não estão ainda na sala, mas já estão nos ouvindo. Boa tarde a todos, Deus abençoe a todos. Um bom estudo. Nós vamos iniciar com uma oração, em seguida eu passo a palavra para o irmão Rogério e nós damos início ao estudo. Vamos orar. Misericordioso Deus, meu bondoso Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, meu Pai, pelos privilégios que o Senhor nos dá de conceder essa graça merecida do seu Filho e nos reunirmos em nome dele. E ouvirmos nessa tarde de hoje, nesse dia santo e separado para nós, o dia que o Senhor fez até o fim dos últimos dias nessa terra, que vai servir de sinal entre nós e o Senhor. Obrigado por tudo isso. Agradeço também, meu Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em igreja para podermos desfrutar da Tua palavra. Proteja e guarde a todos os nossos queridos irmãos em Cristo, que o Senhor ampare a todos da forma como o Senhor planejou. Talvez às vezes não seja a vontade do irmão, mas fica aos critérios do Senhor isso, meu Pai, esse direito que vem do Senhor em nós obedecermos e o Senhor traçar os nossos planos. Proteja também os nossos queridos parentes, nossos amigos, as pessoas que de alguma forma também estão atentando contra nós, eu desde já, e eu creio que meus queridos irmãos também, perdoemos elas, a todas elas, porque de fato existe só uma verdade e um direito, e é a verdade do Senhor. Então às vezes eles não têm entendimento sobre isso e atentam contra nós, mas é fato que eles realmente não sabem o que fazem. Nós perdoamos a todos eles. Obrigado por esse sol que raiou hoje, meu Pai, nos alimentou e de certa forma também nos protege e mantém-nos equilibrados. Nos dá um bom dia, um bom estudo agora, dá entendimento a todos, e que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre o seu profeta, seu servo, e através dele o Senhor venha falar conosco. Agradecido oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, o único, o teu Filho amado, Senhor, meu Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério. Graça e paz da parte de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito de Deus. Essa semana eu ouvia algumas, entre aspas, explicações sobre a palavra de Deus, e eu me perguntava como podem hoje, nos dias em que vivemos, os servos de Deus, aqueles que realmente querem servi-lo de todo o seu coração, como entender esta palavra. E tenho visto que uma das grandes dificuldades pela qual passa hoje a igreja, os cristãos, aqueles que estudam a Bíblia, sofrem por não conhecer algo que certamente é como uma porta aberta diante de todos nós, que norteia e deve nortear todo estudo bíblico, todo ele, sem exceção. Eu aprendi já há algum tempo, e creio ter aprendido com Cristo, a fazer uma pergunta quando dúvidas me assolam em algum versículo bíblico. E quero poder deixar aos irmãos hoje um pouco daquilo que creio tenho aprendido ao longo dos anos.
Número 1, quando você vai estudar a Bíblia, não estude a Bíblia tentando absorver uma quantidade enorme de versículos. Procure absorver e aprender os poucos que você lê. Começou a ler com calma, com cuidado, atentando para cada palavra, não sem antes falar com Deus, pedir, obviamente, o auxílio de Deus, pedir a Ele que, assim como Cristo soprou um dia sobre os seus discípulos e disse que abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras, faça esse pedido. De forma simples, de forma aberta, franca com esse Pai de amor. Diz: Pai, sopra sobre mim o teu Espírito, eu quero entender. Se possível, faça essa oração em sua mente para que o inimigo não ouça. Atento, porque ele sabe que quando uma pessoa se ajoelha diante de Deus, pedindo sabedoria sobre a Bíblia, essa pessoa receberá luz, e essa luz irá certamente contrafazer as trevas. E o inimigo sabe que nesse momento ele está perdendo esta pessoa. Então ele colocará em campo todos os demônios à disposição dele para te atrapalhar. Virá dificuldade, virá alguém que vai te chamar, vai tocar o celular. Não se engane, essa é uma guerra que acontece diariamente. E lembrem-se sempre, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades e principados nas regiões celestiais. É aí que o inimigo está trabalhando direto, né, e usando o que ele não pode contra nós. Ponto número 2. A partir do momento que orou e pediu a Deus sabedoria, que pediu do Espírito dele, confie plenamente nisso. Não entendeu algo? Leia de novo com calma, e se não entendeu ainda assim, lembre-se que tem um Deus no céu, um Pai que te ama, que está muito mais disposto a dar a você, muito além daquilo que você é capaz de pedir ou pensar, mas que, por vezes, a resposta é a mesma que Cristo deu aos seus discípulos. Tenho muito para lhes dizer ainda, mas vós não podeis suportar ainda. Tem coisas que Deus não vai te revelar, porque você não está pronto e não estaria em condições de suportar. Confie plenamente nesse Deus. Número 3. Né? Sempre que tiver alguma dificuldade em algum texto da Bíblia, seja ele qual for, lembre-se que a Bíblia retrata não só um pai de amor, mas também um filho. A Bíblia é a bibliografia de Deus refletida em Cristo Jesus. Portanto, quando você tiver dificuldade, apenas faça uma pergunta a si mesmo. Como isto que estou lendo reflete o amor de Deus? E você verá que possivelmente esse versículo se abre diante de você. Por quê? Em tudo, absolutamente tudo, está a premissa de um Deus de amor que diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo, absolutamente tudo é assim. E temos visto que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, principalmente a teologia moderna, que hoje não se enganem, a teologia moderna, as escolas teológicas, os seminários teológicos, você vai estudar e vai fazer teologia e vai sair com toda certeza conhecendo muito menos a Deus do que antes de ter entrado nessa escola de teologia. Não se engane, a escola dos profetas e já estava corrompida na época de Cristo, razão pela qual João Batista, sendo filho de Zacarias, que era dos sacerdotes, que estava obedecendo a ordem do sacerdócio, não pôde colocar o seu filho estudar lá, porque sabia que ele se corromperia. O mesmo com Jesus. Por isso foi dito: como sabe este letras, não as tendo estudado? Jesus aprendeu o que aprendeu com o Pai. Então, sempre, irmãos, que nós passamos a estudar a Bíblia com humildade, joelho no chão, com oração, nós estamos seguindo o método de Cristo. Certo? E é isso mesmo, irmão Daniel. A Bíblia é a bibliografia de Deus em seu Filho Jesus, certo? Ninguém viu ao Pai. O Filho foi quem o revelou. E como o revelou? Através da palavra. Então, os irmãos, sempre que forem estudar a Bíblia,
tenham no coração, irmãos, isso, certo? Lembrem-se, no momento que você se ajoelha e pede ajuda a Deus para entender a Bíblia, não imagine em nenhum segundo que Deus não vai enviar os anjos dele, os anjos mais poderosos que ele tem, para te auxiliar nesse estudo. Tenham em mente sempre, e nós, quantas vezes Deus nos permitir, vamos repetir aqui, o que é esse livro maravilhoso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Imediatamente este anjo está pronto. Maravilhoso pensamento, que o anjo mais poderoso das hostes celestial é o anjo incumbido de trazer as boas novas deste maravilhoso livro aos servos de Deus na terra. Isso, irmãos, esse pensamento tem que nortear todo o estudo do verdadeiro servo de Deus. Lembre-se que Daniel é dito, Daniel, no princípio da tua oração saiu a ordem e eu vi, porque és muito amado. Nunca duvide do amor de Deus e nunca imagine que isso está escrito apenas como um fato bíblico. Isto está escrito, como diz o livro de 1 Coríntios. Todas estas coisas foram escritas a vós a quem os fins dos tempos têm chegado. Então, tudo, irmãos, absolutamente tudo que está na Bíblia foi escrito para esta geração a quem os fins dos tempos têm chegado. Sempre, então, que abrimos a palavra de Deus, lembre-se, nós estamos neste momento adentrando a região celestial. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, pode imaginar você atravessando agora os portais da Nova Jerusalém, entrando reverentemente, enquanto anjos maravilhosos de Deus vão dando espaço para que entre a comitiva terrestre, para que você se adentre e pare agora frente ao teu Senhor Jesus Cristo. E isto é estar diante agora do Senhor Jesus, e você agora abre o teu coração a Ele. Pare para pensar que o céu agora está em condições de ouvir a tua voz. Sempre e quando, claro, você de fato em humildade pede, busca e bate. Este pedir, bater e buscar mostra a insistência que devemos ter. E não imagine no teu coração em nenhum segundo também que pedindo a Deus ovo, Ele te dará um escorpião. Lembre-se sempre do que foi ensinado, certo? Então, uma vez que estamos estudando o livro do Apocalipse, o capítulo 14, a parte 4 dos 144.000 e sua missão, vamos hoje, Deus tem para revelar aos seus servos na terra sobre exatamente a terceira mensagem angélica. Apocalipse. Vamos fazer, como sempre fazemos, um pequeno resumo rápido daquilo que vimos até aqui, para que aqueles que pegam esse material, né, que não conseguiram ver os primeiros estudos, possam pelo menos estar localizados, porque é impossível estudar a palavra de Deus se nós não considerarmos as circunstâncias, a situação, o local, a quem, por quê e quando foi revelado. Tudo isso é importante na palavra de Deus, principalmente no estudo de hoje, que nós vamos nos deparar aí com pelo menos 2 versículos que geram muita confusão no meio cristão, e pela graça de Deus, esperamos que isso hoje fique pelo menos claro àqueles que realmente querem conhecer a palavra de Deus. Então, Apocalipse 14, versículo 6, inicialmente, de forma rápida. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Esse anjo é um mensageiro. Então, vi um mensageiro voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno. O que ensinamos não é um evangelho novo, não há nada absolutamente fora daquilo que os nossos pioneiros ensinaram, não há nada fora daquilo que Abraão, Isaac ou Jacó não ensinaram, porém, claro, com uma luz adicional específica para esse tempo. Mas, obviamente, essa mensagem deve ser alcançada porque deve ir a toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Ninguém deve ficar fora dessa mensagem. Agora, prestem atenção porque este evangelho eterno deve ser proclamado. O proclamar, obviamente, ele tem
haver sempre com aqueles que falam, mas não exatamente é deles. É como o súdito do rei que proclama um decreto do rei. Nós apenas transmitimos, proclamamos aquilo que o Rei do Universo nos mandou dizer, nos enviou a falar. Então a mensagem não é nossa, a menor razão para nós ensinarmos este evangelho a alguma pessoa e ficarmos bravos se a pessoa não aceita. Isso não é conosco, não está em nós o poder de convencer ninguém. Nosso papel é jogar a semente. Lança o teu pão sobre as águas e não retires a tua mão. Tu não sabes qual frutificará. No livro de Eclesiastes mostra, nosso papel é semear a semente. Regar essa semente é trabalho dos anjos e é trabalho do Espírito de Deus. Convencer as pessoas é exatamente o trabalho daquele mesmo Espírito que, influenciando-nos pelo poder e sabedoria de Deus, nos leva a proclamar a mensagem do céu e proclamar, obviamente, as 3 últimas mensagens que farão a diferença nesse mundo de trevas. Versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem primeira, ela inicia com um chamado a temer a Deus. Não há como temer a Deus e não guardar os mandamentos da lei de Deus, em princípio, porque diz que o dever de todo homem é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é a premissa básica desse evangelho eterno. Teme a Deus e dá-lhe glória. Não é possível dar glória a Deus sem obedecê-lo. Dar glória a Deus não é o que as igrejas muitas hoje têm feito. Glória, 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 glória. Com essa repetição, como Jesus já ensinou, quando orardes, não useis de vãs repetições, como se pelo muito falar fossem ouvidos, né? A nossa mensagem é uma mensagem que tem uma tônica de obediência, e Jesus disse que ele glorificou o Pai fazendo na terra a obra que o Pai lhe deu a fazer. Deus só pode ser glorificado pelos seus servos na terra quando os seus servos procuram obedecê-lo. E obedecer a Deus sem uma aquiescência e uma aceitação aos 10 mandamentos da lei de Deus é impossível. Não importa o que se diga, não importa os argumentos que o diabo use contra a lei de Deus. A lei de Deus foi escrita na rocha como um exemplo e símbolo de eternidade e também como um exemplo da própria rocha que é Cristo Jesus, que ao vir à terra viria com a lei do Pai escrita no seu coração. Então, a mesma promessa daquela lei que foi escrita na rocha como um exemplo de que um dia aquela lei seria escrita no coração de Cristo e Cristo viria com a lei do Pai, né? Por isso ele podia dizer com toda a propriedade, quanto ama a tua lei está dentro do meu coração. Também os servos de Deus têm esta promessa, escreverei as minhas leis no vosso entendimento, né? Então, a palavra de Deus, a promessa de Deus é de que a lei de Deus será escrita no coração de todo aquele que realmente quiser servir a Deus. Então, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Obviamente, esse é um chamado, por quê? Porque não tem sido este Pai adorado e não tem sido, de fato, recebido a devida honra que deveria. Versículo 8. Né, nós encontramos imediatamente esta mensagem, e as mensagens, irmãos, elas são todas elas, né? Elas não são mensagens estanques. A primeira mensagem é dada, mas não é porque entra a segunda mensagem que a primeira mensagem deixa de ser dada. Elas são acrescentadas. É como a verdade presente. Você ensina algo hoje, continua ensinando amanhã, mas agora há uma nova luz adicional. Por isso que quando Jesus, inclusive, disse um novo mandamento vos dou, ele não disse em nenhum momento, olha, eu deixo o mandamento antigo e agora vou dar um mandamento novo substituindo esse antigo. Não é assim que funciona. A verdade de Deus, ela é uma verdade, repetimos, adicional. Assim como a primeira mensagem é adicionada agora à segunda e assim sucessivamente. O verdadeiro servo de Deus vive de
palavra que vem da boca de Deus e não de parte da palavra que vem da boca de Deus. Então, a mensagem do segundo anjo, ou a mensagem, né, de Apocalipse 14:8 é: outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, a mensagem é que a primeira mensagem foi dada. Se aceita, você está agora em condições de receber a segunda mensagem e assim também sucessivamente. Porém, se você rejeita a primeira mensagem, imediatamente, por exemplo, imagine que você está ouvindo isso agora e neste exato momento que você está ouvindo, você no teu coração, ainda que não diga, mas pense, né? Não, isso não tem nada a ver. Os mandamentos da lei não estão em vigor. Sinto muito te dizer, mas você está automaticamente incapacitado de entender a segunda mensagem angélica. E incapacitado de entender a segunda mensagem angélica, fatalmente irá cair no erro da terceira mensagem angélica também, uma vez que uma depende da outra. Se você não aceita a primeira, não tem como ver luz na segunda, e menos ainda verá luz na terceira, estando finalmente, sem perceber, apoiando e adorando o inimigo sem ter percebido onde foi a tua queda. Por isso é que a palavra de Deus por vezes diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Muitas vezes o resultado é porque em algum momento te chegou luz sobre um assunto da Bíblia, você não aceitou e por conta disso você ficou ter aquele degrau quando poderia ter subido. Então, né, não questione, apenas faça como um bom bereano. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses porque iam ver se as coisas eram de fato assim. Então, se você não consegue ver luz no que se está falando, pelo menos dê a oportunidade para que o Espírito de Deus te convença. Não duvide e não rejeite. Apenas, de joelho no chão, diga: Pai, eu não consigo ver assim, mas me ajude. Se há luz no que está sendo dito, Pai, ajuda-me. E grava no meu coração a tua palavra para que eu de fato possa entendê-lo. Este é o papel de todo cristão: ouvir tudo e reter o que é bom. Tá? Então, esse é o papel que todo cristão deve desempenhar no plano de salvação com base no Evangelho. Lembrem-se sempre, irmãos, da premissa inicial de Cristo quando começa com o sermão da bem-aventurança. Inicialmente é dito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A premissa base para você aprender de Deus é humildade. Existem muitos irmãos que dizem hoje: não, nós somos fortes porque nós comemos carne, vocês são fracos porque vocês comem legumes. Seja o que for, isto é apenas o eco do inimigo tentando mostrar de fato uma premissa de orgulho no coração que impede que a palavra de Deus, de fato, entre com toda a força que deve entrar. O meu poder, diz o Pai, se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós, como cristãos, nos achamos fracos. É quando nós nos achamos pecadores. É quando nós nos achamos falhos que Deus realmente pode trabalhar com todo o seu poder em nós, porque é assim que, sendo fracos, nós estamos dependentes da força desse Deus. Então, por rejeitar a primeira mensagem angélica, por rejeitar o ensino de que o Pai não tem sido adorado, por não aceitar a verdade que deveria derrubar a doutrina principal de Babilônia, que é a doutrina da Trindade, a pessoa imediatamente começa a ter dificuldades e aí ela não percebe que a segunda mensagem angélica traz um chamado a ela, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela ouve essa mensagem e ela diz assim: não, mas a Babilônia é apenas a igreja católica e eu não sou católico. O católico diz: não, isso não é para mim. O adventista diz: isso não é para mim. O pentecostal diz: isso não é para mim. Aqui não está minha igreja. Quando, conforme já estudamos, a segunda mensagem angélica, ela vai ter a sua repetição em Apocalipse 18, a partir do versículo 1, quando mostra a grande Babilônia. O ecumenismo, ele é dirigido pelo catolicismo, e o ecumenismo tem uma premissa básica. Você quer fazer parte do ecumenismo? Ótimo.
Segundo eles, claro. Segundo eles, existe uma coisa, então. Se você foi batizado na Trindade, você é recebido no seio do ecumenismo. Se você foi batizado, por exemplo, em nome de Jesus, você precisa ser rebatizado. Só isso já deveria mostrar que alguma coisa tem que estar errada com essa doutrina da Trindade, que, como dizemos, né, ela simplesmente destrói a personalidade do Pai, destrói a personalidade do Filho, uma vez que cria um amálgama em um Deus que, obviamente, não é bíblico. Então, nós temos agora, imediatamente, um chamado à verdadeira adoração em primeiro lugar, uma vez que o primeiro mandamento está sendo derrubado, e por não aceitar esse chamado à verdadeira adoração, imediatamente a queda das igrejas se faz, e agora o chamado é sai dela. Então, a mensagem segunda diz que é para sair dessas igrejas, e as pessoas não. Exatamente no momento em que vivemos, nós temos pessoas que foram da verdade presente e que estão, pasmem, voltando para as igrejas que estão hoje completamente contaminadas por Babilônia. Por isso, não faço a menor ideia, meus irmãos, como podem, numa época em que a mensagem vem dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, uma mensagem segunda que vem e diz, sai dela, povo meu, alguém possa imaginar, que seja como for, que é hora de entrar em alguma coisa. Irmãos, nós não podemos entrar em Babilônia, e tampouco Babilônia pode entrar em nossos corações. Temos que ter em mente sempre que Apocalipse 14, revelando os 144 mil, no versículo 4, é bastante claro. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, não estão contaminados com igrejas, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Em função, então, agora, e irmãos, esse é o problema. Deus olha para a sua igreja. Cristo olha para esta igreja que foi entregue nas suas mãos. Como cabeça da igreja, ele olha o seu problema e envia o remédio. Irmãos, Cristo olha para a sua igreja, vê a sua doença, que é a doença do estado de Laodiceia, vê a sua igreja morna, e ele manda o remédio. Remédio número 1. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira dose do remédio para que você saia do estado laodiceano, para que você realmente saia desta condição triste, que é a pior condição que a igreja já esteve. E, infelizmente, né, a pessoa diz, não, eu não preciso desse remédio. Por não tomar este remédio, ela fica mais doente, e aquele que já era cego, Apocalipse 13, como vimos, lembre-se, porque o problema da igreja é, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cego, nu, pobre, miserável. Pobre porque não conhece a verdadeira riqueza que é a palavra de Deus. Miserável porque de fato não tem a menor ideia da sua condição. Cego porque não consegue ver o estado em que se encontra. E nu porque, imaginando estar coberto com a pele do Cordeiro, com a justiça de Cristo, está completamente nu. Tão nu quanto Adão e Eva estavam logo após o pecado, quando achando que com folhas de figueira iriam disfarçar o seu pecado. Não, estão desprovidos do manto de Cristo, e o remédio de Cristo é esse. Não adianta discutir e querer outro remédio. O remédio para a sua igreja é essa. Mas a igreja não aceita, não aceitando o primeiro remédio, não aceita a sua condição de queda, não entende que a sua igreja institucional, a igreja a que ele pertence hoje, não entende que esta igreja está mancomunada com Babilônia, não aceita que ela está cheia do vinho da prostituição, do catolicismo, do espiritismo, uma série de doutrinas babilônicas que nada tem que ver com Deus, não consegue enxergar, não consegue aceitar e prefere ficar se contaminando na igreja, ainda que o apelo de Deus seja veemente. Sai dela, povo meu,
para não ser participante dos pecados que ela cometeu e para que não incorra nas pragas que cairão sobre ela. Ainda assim, a pessoa prefere fechar os seus olhos e imaginar simplesmente que está segura, né? Por isso a palavra de Deus se levanta em todos os lados que você imaginar para o tempo do fim. Não vos fieis em falsas palavras, dizendo, templo do Senhor é este. Não vos fieis, não acrediteis, não confiem nas palavras falsas dos pastores que dizem, templo do Senhor é este. A igreja, ou o templo de Salomão foi construído agora e vem até aqui para receber a bênção. Não vos fiei em palavras falsas. A Igreja Universal é a Igreja de Deus. Não vos fieis em palavras falsas. Não vos fiei nas palavras falsas dos pastores que dizem templo do Senhor é este. Por quê? Porque o livro de Isaías levanta-se poderosamente dizendo, 7 mulheres dirão naquele tempo, né, comeremos do nosso próprio pão, ou ensinaremos nossas próprias doutrinas, nos vestiremos do que é nosso, nos vestiremos da nossa própria justiça. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou bom. Não vos fieis nisso. Por quê? Porque simplesmente querem usar o nome de Cristo, mas estão desprovidos do marido. Então, 7 mulheres dirão naquele tempo, nos comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do que é nosso, tão somente deixa-nos usar o teu nome. Querem apenas usar o nome de cristão, mas nada além disso. Não querem de fato que Cristo seja o soberano da sua vida, ensinando os caminhos que devem andar. Querem determinar para si mesmos. E escolhem para si pastores humanos, e quando você apresenta uma mensagem bíblica, fazem o que já se fez no passado. Fala tu, Moisés, conosco que te ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morremos. Deixa eu consultar o meu pastor para ver o que ele diz. E o pastor, tão cego quanto os membros próprios, infelizmente, nesta cegueira, vai conduzindo-os, obviamente, àquilo que a Bíblia diz, né? Conduz-os às valas, obviamente. Porque se a pessoa não vê e não quer ver e pergunta ao pastor, e a palavra de Deus diz que muitos falsos pastores se levantariam, é óbvio que eles estão indo, infelizmente, enfileirados ao erro, e se a palavra de Deus não lhes for permitida abrir os olhos para ver, se não lhes for dado o colírio, que é o Espírito Santo, para poder entender e aceitar a sua condição, né, a condição em que estamos todos diante de Deus, mal, obviamente, essas pessoas continuarão doentes, cegas, miseráveis, pobres e nuas. Isso é um fato. E não adianta lutar contra a palavra de Deus. O povo de Deus deve aceitar simplesmente porque tudo que Jesus precisa é que você confesse. Jesus disse, eu vim buscar os pecadores. Então, esta é a condição da igreja e por isso entra em cena imediatamente a mensagem terceira. Se você aceitou a primeira, se você aceitou a segunda, você está em condições de aceitar e entender a terceira, que é, repito, e gostaria que ficasse gravado no coração de todos que ouvem esta mensagem. Apocalipse 14, a partir do versículo 9, é, irmãos, a advertência mais séria que Deus já deu alguma vez ao mundo, a estas pessoas que hoje chamamos de pessoas do mundo. Não há, irmãos, em toda a Bíblia, uma advertência mais solene que esta. E aos cristãos que se dizem cristãos, passam e não têm a menor ideia do que isso quer dizer. Não estamos falando aqui para parecer que alguém sabe mais do que alguém. Não, irmãos. A palavra de Deus é soberana. E tão somente chamamos como aqueles que proclamam a justiça de Deus aquilo que está escrito, que tem sido esquecido, rejeitado, aquilo que os pastores e ministros que deveriam ensinar não estão ensinando, irmãos. Assim como naquela época em que Cristo veio
e as pessoas, os pastores, não reconheciam que ali estava o Filho do Soberano do Universo, também é assim hoje. A mensagem deve ser dada e os pastores não têm ideia da importância dela. Vejam que interessante, irmãos. Versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo dizendo, por isso diz, seguiu, ele segue, ou seja, não é um novo anjo no sentido de que ele derrube o que foi anteriormente. Ele segue os outros, ou seja, eles vão se unindo, né? A primeira mensagem, o segundo anjo com a segunda mensagem se une a ele, o terceiro se une, e finalmente o quarto anjo vem reforçar a mensagem segunda, que é a mensagem que, de fato, pode tirar as pessoas da contaminação de Babilônia, uma vez que, obviamente, tudo isso é o resultado da contaminação. Por isso, lá no início dizemos, né, esses são os que não estão contaminados com mulheres. O desejo de Deus, o desejo de Cristo é limpar a sua igreja, tirar toda a contaminação dela. Por isso, essa mensagem, uma mensagem pesada, mas uma mensagem que limpa, que de fato faz com que as pessoas saiam do problema de Babilônia. Versículo 9, então, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, essa mensagem deve ser dada sem medo, deve ser dada com poder. Se alguém adorar a besta, sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que vai acontecer? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Irmãos, a mensagem primária então é, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se essa premissa do se, obviamente, ela é condicional. Irmãos, o se, leiam, vamos ler Apocalipse 15, 1 a 2, o que diz. Apocalipse 15, 1 a 2, uma vez que a Bíblia toda, ela se interliga. Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Estamos falando exatamente da mesma coisa. Veja que o versículo 10 de Apocalipse 14 diz, se adorar a besta, a imagem, receber o sinal na sua testa, na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Essas são as taças, são as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. Então, vejam, 15, 1 e 2, diz, vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então veja, este si mostra que você pode vencer. Você pode ser vitorioso contra a besta, contra a imagem e contra o sinal dela, além do número do nome dela. Certo? Por que isso? Porque, obviamente, Deus não dá uma advertência para você se não é o desejo dele exatamente de fazer com que você vença, de que você escape. Deus não quer, irmãos, Deus não daria uma mensagem pesada como essa, a mensagem mais pesada que já se deu alguma vez na história desse mundo, se ele não tivesse desejo que você escapasse disso. Por isso, Apocalipse 14, 9, se alguém adorar o papado, se alguém adorar o Papa e a sua imagem, a imagem do papado é o protestantismo apostatado, é o ecumenismo, irmãos. Hoje, a imagem do papado, o ecumenismo, é uma cópia do papado. As igrejas estão se unindo no ecumenismo e, finalmente, o que vai acontecer? A Igreja Católica que criou a Trindade no Concílio de Nicéia, que é a falsa adoração, por isso, se alguém adorar a besta, criando uma falsa adoração, e se você não adora o verdadeiro Deus, você fatalmente vai adorar a besta, e vai adorar o dragão. Apocalipse 13 diz, adoraram a besta e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder.
É óbvio que o inimigo não criaria uma falsa adoração se não tivesse interesse de receber adoração para si. Foi o que ele quis no céu. Não recebendo, sendo expulso de lá, trouxe esse engano para a terra e continua trabalhando aqui desde o princípio, quando iniciou, desde o princípio, repetimos com Babilônia, a tríade ou a trindade satânica que trazia pura e simplesmente naquele então os chamados deuses Nimrod, Tammuz e Semiramis, trazendo depois para o Egito também com Ísis, Horus e Osíris, e depois criando, por assim dizer, também uma adoração trina, como se dizem, onde incluiu-se inclusive Maria, ainda que de forma muito disfarçada, Maria como sendo uma intercessora, a mesma Semiramis, a mesma Diana dos Efésios, a mesma que desde o princípio sempre foi colocada, sendo vista como Maria. Claro, Maria não tem culpa nenhuma desta confusão toda, uma vez que Babilônia, nós sabemos, é confusão, é algo que não se entende, por isso é um mistério, mas a mensagem é por demais clara, no sentido de que aquele que adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Voltamos para Apocalipse 15, então, 1 e 2, para deixar isso muito claro. Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Lembrem-se que essas pragas são representadas por taças, por isso diz lá cálices ou taças, últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, as 7 pragas consumam a ira, ou seja, são as pragas finais, onde finalmente Deus se afasta completamente do ser humano e permite que o inimigo agora trabalhe. Por quê? Porque uma vez que Deus, chamado a verdadeira adoração na primeira mensagem angélica, você não aceita, você fatalmente acaba adorando a besta, e no momento que você passa a adorar a besta, ou a imagem, ou recebe o sinal na sua testa desta besta, você imediatamente está marcado como pertencendo a esta besta, e o pai agora não pode mais protegê-lo. O pai faz aquilo que foi em realidade a tua escolha. Você escolheu um outro poder. Você escolheu adorar a besta, você escolheu adorar a imagem da besta, você recebeu o sinal dela na sua testa ou na mão, e agora você pertence a ela. Isso é que está em jogo. E Deus agora respeita a tua decisão, ainda que você tenha sido enganado. Por isso Apocalipse 14 vem com muita força dizendo no versículo 5, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, agora fica muito claro, e você tem 2 caminhos a seguir. De um lado estarão os servos de Deus sendo perseguidos por guardar o sábado, sendo perseguidos por ser taxados de fundamentalistas, muitos irmãos sendo mortos, e ficará muito claro para todas as pessoas qual é o verdadeiro Deus, se é o Deus do sábado ou se é o Deus do domingo. E não haverá mais agora diante de Deus a desculpa que se usa hoje. Ah, Deus é o mesmo e ele é o mesmo para todos. Não, Deus não é o mesmo, irmãos. O Deus bíblico não é o mesmo Deus do domingo. O Deus do sábado é o nosso Deus. O Deus que amamos é o Deus que tem o seu sinal. Sábado, sinal eterno entre Deus e seu povo. Deus estabeleceu um sinal. E não importa o que você, sendo professo cristão, não importa de que denominação você seja, Deus é quem sabe qual é o sinal dele. Não adianta você inventar um sinal para Deus. Deus deixa muito claro na palavra dele qual é o sinal dele. E a besta sabe exatamente qual é o sinal dela. A besta já tem gritado a plenos pulmões que o domingo é o sinal dela. Você pode entrar na internet, colocar inclusive lá, padre fala sobre o sinal, e você vai encontrar. E pode simplesmente ler a Bíblia, que é o mais seguro, para simplesmente procurar na Bíblia onde Deus mostra qual é o sinal
dele, é a palavra dele. Não adianta arrumar desculpa. Chegará um momento, amados irmãos e irmãs, chegará um momento que todos vocês que ouvem essa mensagem hoje olharão para trás com tristeza profunda no coração. E eu lhes asseguro, escrevam isso para que possam, quando acontecer, estarem preparados. Hoje, os que são amados nas igrejas, padres, bispos, papa, que são amados nas igrejas hoje, serão despedaçados pelos membros que finalmente descobrirão que foram enganados por eles. Tarde demais verão que estão perdidos para sempre. O que você acha que vai acontecer quando estas pessoas, milhares que estão sendo enganadas por não ter dado a terceira mensagem angélica? O que você acha que acontecerá quando descobrirem que foram enganadas pelos seus pastores, que foram enganadas pelos padres, que foram enganadas pelos cardeais, bispos e papas? Você realmente acredita que essas pessoas, não tendo mais o Espírito de Deus, percebendo que estão completamente perdidas, se abraçarão aos padres e pastores que os enganaram, lhes dando tapinha nas costas? Terá uma carnificina completa. E a palavra de Deus diz mais, que dos pastores, esses pastores, os olhos secará dentro das órbitas, e a língua secará dentro da boca, porque tiveram olhos para ver e não quiseram ver. Tiveram língua para falar e não quiseram falar. Cães mudos que não sabem ladrar. Esta será finalmente a consequência natural daqueles que tiveram ovelhas e cordeiros de Cristo em suas mãos e não fizeram jus ao chamado. Pesada a mensagem? Pesada, mas é bíblica. É franca e aberta. Se você é um pastor, se você é um padre que está ouvindo essa mensagem, preste bastante atenção, porque isto vai acontecer. A mensagem de Deus é uma mensagem forte, pesada, mas ela cura, ela realmente tira das mãos de todo servo de Deus a responsabilidade. Sempre e quando ele atende ao chamado daquele que disse um dia no livro de Ezequiel: o atalaia vê que vem a espada e tocar a trombeta, a pessoa que ouviu não se der por avisada, o sangue dela será sobre ela própria. Mas se o atalaia vê que vem a espada, vê que vem a palavra, vê que vem a praga, vê que vem o problema e não avisa, e para tentar salvar a sua vida, para estar de bem com a igreja, aprazível, prega um sermão bonito, porque quer estar bem. Se ele vê, o sangue daquelas pessoas cairá sobre o atalaia. Esta é a nossa missão. Por isso nós somos e devemos ser esses anjos, esses mensageiros de Deus que dão a mensagem sem medo e dão o sonido certo. Por isso, versículo 9, novamente, de Apocalipse 14. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar o Papa, se adorar o protestantismo apostatado, se continuar adorando este sistema ecumênico que está aí, se fizer parte dele, e receber o sinal deste ecumenismo, se receber o domingo como dia de guarda, que é o que o ecumenismo finalmente quer, quando as igrejas estiverem todas unidas, quando as nações estiverem unidas, sairá um decreto dominical, e aqueles que não guardarem o domingo, que é o sinal da autoridade do papado, sinal da autoridade do falso profeta naquele então, aqueles que não aceitarem, será decretada finalmente a sua morte. Por isso as palavras de Cristo naquele momento terão valor. Aquele que tentar salvar a sua vida, tentando guardar o domingo para fugir do problema, para salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que tentar salvar a sua vida, não falando a verdade, vai perder a vida eterna. Aquele que tentar salvar a sua vida, né, caindo nas graças da besta, receberá a ira de Deus. 1000 vezes receber a ira do dragão, 1000 vezes receber
os problemas que venham através da besta e através do dragão, do que receber a ira de Deus. Então, a palavra de Deus levanta-se poderosamente no versículo 10, finalizando total, ou seja, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, sinal na testa, aquele que realmente não quis aprender, não quis ter entendimento, recebe finalmente na testa. Muitos que foram convencidos de que o sábado é o dia de Deus, naquele momento, por medo, finalmente receberão o sinal do domingo na testa, como entendimento. E muitos receberão apenas na mão. Vendo que o sábado é o dia de Deus, não terão forças para resistir e receberão o sinal na mão, mesmo sabendo, ou seja, sabem, têm o entendimento do sábado, mas finalmente foram aprendendo diariamente a ouvir a palavra dos falsos pastores, foram diariamente violentando sua consciência e agora não tem mais força moral e não tem mais força espiritual para dizer não à marca da besta e sucumbem, irmãos, porque em tudo que ouviram, deixe-me consultar o meu pastor. E fizeram da sua personalidade a personalidade do pastor. Perderam pura e simplesmente sua capacidade de decidir por si próprios e, finalmente, quando não tem mais o pastor agora, esse pastor falso para consultar, porque sabe que foi enganado, fica completamente perdido. Não desenvolveu a capacidade dos bereanos, porque os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque ouviam de bom grado e iam verificar se as coisas eram de fato assim. Não aprenderam a ser bons bereanos e agora a crise e elas simplesmente não sabem para que lado correr. Por isso também a palavra de Deus apresenta que nesse tempo, no tempo das pragas, correrão de um mar a outro procurando a palavra, mas não a encontrarão. Os servos de Deus agora estão silenciados, os servos de Deus deram a sua mensagem e agora se fecha e essas pessoas não têm mais condições nenhuma de escapar da ira de Deus. Então vem novamente versículo 9 para que fique claro: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, beberá do vinho da ira de Deus. Este vinho da ira de Deus desceu graciosamente e o tempo todo a água da vida, a sua palavra. Agora, estas pessoas terão que receber, uma vez que não quiseram, rejeitaram a água da vida, terão que receber, infelizmente, o vinho da separação de Deus. Essa ira não é que Deus fica bravo agora com as pessoas. Repito, essas pessoas agora receberão pura e simplesmente a separação de Deus, e Deus agora separa-se delas, porque elas escolheram separar-se de Deus a partir do momento que rejeitaram e os mensageiros. A partir do momento que começaram a perseguir os mensageiros, porque os mensageiros tinham uma palavra dura, porque eram, segundo os seus olhos, fundamentalistas, porque não aceitavam, queriam fábulas aprazíveis, finalmente e infelizmente agora terão que receber a separação final de Deus, que diz o texto, que se deitou não misturado. No livro de Apocalipse, irmãos, capítulo 18, vamos ver o capítulo 18, versículo 6, por que isto vai acontecer? Né? 4, 18, 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Por que isso? Porque este sistema agora, o ecumenismo, simplesmente perseguiu os servos de Deus. E agora estão dizendo: tornai a dar como ela. A Babilônia deu
vai receber em dobro agora, porque Babilônia deu do vinho da sua prostituição a todos, perseguiu os servos de Deus, e agora tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento. Vejam o texto aqui, irmãos, que é importante para entender o capítulo 14. Outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Portanto, num dia, virão as suas pragas, morte, pranto e a fome. E será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Isso tem tudo a ver com Apocalipse 14, versículo 10 e 11 que estamos lendo, irmão. Este sistema babilônico foi dito, a mensagem foi dada, sai dela, meu povo. As pessoas não saíram, ficaram, preferiram defender Babilônia. Então, finalmente agora, Babilônia se volta contra os verdadeiros servos de Deus, o sistema ecumênico, os crentes, chamados crentes que não aceitaram essas mensagens, começam a perseguir os servos de Deus. Esses servos de Deus agora são, de fato, irmãos, angustiados por essas pessoas, seguidas por essas pessoas, mas finalmente Deus se lembra da iniquidade dela e traz sobre ela aquilo que ela jogou sobre os servos de Deus. Por isso o texto, irmãos, deve ser entendido com bastante cuidado, bastante atenção, quando diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, repetimos, afastamento de Deus que se deitou não misturado. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. O que é esse não misturado? Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Este consumada a ira de Deus, irmãos, este consumada que, enquanto as trombetas tocarem, as trombetas são pragas com mescla de misericórdia, chega um momento em que a ira de Deus é consumada. Por isso, o cálice agora, que é derramado, né, não misturado, mostra que agora esta consumação da ira de Deus é feita, ou seja, ela é plena agora, o afastamento de Deus é pleno, para nunca mais voltar, e imediatamente, agora, não há mais mescla de misericórdia. Por isso, enquanto as trombetas tocam, enquanto os trombeteiros de Deus tocam, enquanto os servos de Deus estão dando essas mensagens hoje, que são as trombetas, são mesclas de misericórdia para que você possa escapar das pragas. Se você não aceita o som da trombeta, se você não aceita a mensagem dos trombeteiros, vai restar para você, infelizmente, apenas as pragas. São exatamente a voz de Cristo falando ao coração das pessoas para que escapem dessas pragas. Mas como não aceitaram a voz da trombeta que soou pelas 3 mensagens angélicas, infelizmente o resultado é o completo afastamento de Deus, e quando Deus se afasta, o inimigo agora vai fazer o que sempre fez. Ele veio para destruir e matar, e vai fazer isso. Então, agora, versículo 10 ainda, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, por isso, né, Apocalipse 16, 1 que lemos também, né, 16, 1, ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Taças aqui é o mesmo cálice da ira de Deus, a diferença é que este é um cálice específico, né, que vem exatamente com o 7º anjo, conforme se vê em Apocalipse 17, mostrando a destruição de Babilônia. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, né? Veja que nós encontramos o mesmo escopo de Apocalipse 14, 18, né, e 16. Versículo 5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
essa mesma que, obviamente, é apresentada aqui como sendo destruída, e aqueles que foram chamados a sair dela não saíram, finalmente vão receber as pragas que devem cair sobre ela, porque a mensagem de Apocalipse 18, a mensagem que temos colocado é, né, tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Por isso a mensagem é, sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos pecados dela. Então, a mensagem é sair para não ser participante e não receber as pragas que ela vai receber. Se você, obviamente, não aceita a mensagem, não há como Deus finalmente, né, fazer mais nada por ti, uma vez que a porta da graça se fecha, você fez tua escolha, recebeu a marca da besta e finalmente, né, você fez uma escolha ao lado da besta, contrariamente, né, à escolha que poderia ter feito ao lado de Deus. O versículo 10 ainda diz, né, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta mensagem, irmãos, por favor, muita gente mistura imaginando que aqui é o chamado inferno. Não é isso, irmãos. Não é. Por favor. Aqui a mensagem é, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Por que diante dos santos anjos e diante do Cordeiro? Irmãos, não é a deflagração final, não é a destruição final. Certo? Isto ocorre antes dos 1000 anos, antes que Satanás seja preso, que a besta seja lançada no lago de fogo, é outra coisa. Vejam o tempo presente, a mensagem é dada. Se ele não aceita, veja, no momento que você passa a adorar a besta, no momento em que os 1360 anos, 1260 dias de poder da besta é dado, conforme Apocalipse 13, você passa a adorar a besta, nesse tempo estão sendo sinalizadas as pessoas que vão aceitando o sinal de Deus e automaticamente os que vão se colocando pelas fileiras de Satanás. Essas pessoas serão atormentadas, por quê? Porque as pragas começam a cair sobre a terra, mas não é a destruição final. Essas pragas caem, as pessoas estão sim agora se posicionando ao lado da besta, vão morrendo pelas pragas. Dentre estas pragas, lembre-se que a praga que destrói a grande Babilônia é exatamente a praga sinalizada pelo fogo, pelo enxofre, mas prestem atenção no que diz, irmãos, no que diz o capítulo 8 de Apocalipse, que traz essa premissa também. É dito, 8, 4. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Incensário, irmãos. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, a oração agora, com o incenso, com o perfume de Cristo, que era representado ali, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então vejam, a oração dos santos, representada aqui pela fumaça, antes que essas pragas sejam derramadas, sobem até Deus, irmãos, certo? Sobem até Deus. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até diante de Deus. Deus aceita esta oração agora, essas orações chegam até Deus, porque Cristo intercede e entrega agora ao Pai. E isso faz, obviamente, com que estas pessoas que aprenderam, né, a confiar plenamente no Pai, neste momento, né, estão sendo protegidos agora por Deus, repito, porque a oração deles chega até o... Porém, a fumaça, versículo 11 de Apocalipse 14, a fumaça do seu tormento sobe para a eternidade, para todos sempre, ou seja, o povo de Deus envia suas orações ao Pai, e elas, pela intercessão de Cristo, chegam até o Pai. Porém, aqui, é apenas percebida,
pelos anjos e por Cristo, mas não chegam até o Pai, porque se consumou a ira, Cristo não mais intercede por estas pessoas, e por isso, neste tempo em que Cristo não mais intercede, a porta da graça se fechou, os mensageiros de Deus deram a sua mensagem, finalizaram sua mensagem, e agora as 7 últimas pragas vão ser derramadas sobre a terra, e essas pessoas agora têm esta, entre aspas, esta fumaça do seu tormento, que é pura e simplesmente a blasfêmia daqueles que estão recebendo as pragas e estão cada vez mais blasfemando contra Deus, não tem, por isso, como a mensagem deles chegar até o Pai. Se nós lermos o Apocalipse, capítulo 19, 1 a 3, prestem atenção e os irmãos vão entendendo gradativamente essas dificuldades. 19, 1 a 3. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pragas. Ou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Veja que aqui, outra vez, a fumaça de Babilônia sobe para a eternidade, ou seja, a fumaça, a oração de todos aqueles que agora procuram escapar dessas pragas, não sobe a Deus, sobe para a eternidade como um testemunho para sempre daqueles que rejeitaram Deus. No próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho mais desse capítulo 10, desses versículos 10 e 11, com mais detalhes, para que fique bem claro esta questão da fumaça, que representa, junto com o incenso, naquilo que era feito lá no santuário, a oração dos santos, como vimos aqui no próprio livro do Apocalipse. E, ao mesmo tempo, a oração dos perdidos em forma de blasfêmia contra Deus. Quando as pragas estiverem caindo, as pessoas blasfemarão de Deus. E é esse tipo de fumaça que sobe para a eternidade como um testemunho de que eles realmente rejeitaram o Deus do céu, rejeitaram aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e finalmente isto ficará como testemunha, por isso a fumaça, como uma testemunha de que eles atraem sobre si as pragas e que elas não vêm pura e simplesmente por um ato arbitrário de Deus. Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Ok, irmão Rogério, é uma maravilha de estudo, né, de entendimento e de bastante esclarecimento sobre esses temas complicados aí, fantástico. Eu acho que não resta dúvida aos irmãos, não sei, algum irmão se quiser fazer alguma colocação a respeito, pertinente a respeito do assunto, a gente ainda tem alguns minutos aí, não sei, irmão Rogério, como é que tá, a gente pode responder ou então esclarecer através do estudo no próximo estudo, né, os assuntos no próximo estudo aí. O irmão Robson está na sala também, o Júnior. Pode falar, por favor, irmão Rogério. Não, eu apenas dizia, né, que eu sei que Apocalipse 14, 10 e 11 tem sido entendido como uma espécie de inferno por muitas pessoas, mas não é, irmãos, tá? É só ler com atenção e nós vamos ver aqui que é o fumo, ou a fumaça do seu tormento, né? Que é exatamente no momento que as pragas começam a cair, essas pessoas agora, elas começam a de fato, soltar, é como se aquilo que elas seguraram por muito tempo, com um certo temor de Deus até então, agora em face das pragas que caem, sabendo que estão completamente perdidas, elas de fato passam a falar aquilo que elas sempre quiseram falar e não tiveram coragem, e isso testificará, né,
contra elas, como de fato Deus tendo feito tudo o que podia para salvá-las e elas finalmente não quiseram, tá? Mas no próximo estudo nós vamos falar um pouco mais especificamente desse detalhe para que fique bastante claro aos irmãos, tá? Perfeito. O irmão pode fazer uma oração para a gente encerrar? Claro, e lembrem-se sempre, os amados irmãos, né, em havendo perguntas, podem ser feitas no próprio YouTube aí, né? Tem um espaço ali, podem também complementar e a gente pode avançar com isso, tá bem? Ok, embaixo do estudo, né? Tem um campo ali para Exato. questionamentos ali. Ok, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque apesar da mensagem ser forte, apesar da mensagem ser dura, Pai, nós sabemos, conforme diz a Tua palavra, que o Senhor não fere se não for para curar. Nós sabemos também que o Apocalipse, Senhor, foi visto por muitas pessoas no passado, como o próprio Lutero, Senhor, que foi um servo em Tuas mãos, um protestante maravilhoso em Tuas mãos. Ele não tinha luz para a época, possivelmente ele não estava pronto. Exatamente disse naquela época, como disse aos discípulos, como foi dito aqui, dizer a vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Mas chega um momento, Pai, que embora a mensagem seja pesada, não há mais tempo, e nós queremos te pedir, Pai, que aqueles que de alguma forma se machucaram com essa mensagem, que o Senhor os conforte, Pai, mostrando a eles que se a mensagem é dura, ela é dura porque ela cura, Senhor. Porque, como diz a tua palavra, de fato, o Senhor não fere se não for para curar. Que o Senhor esteja com cada um daqueles que estiveram conosco nesse hangout, aqueles que um dia ainda ouvirão, para que possam entender como o Senhor é um Deus de amor e por que o Senhor dá essa mensagem. O Senhor dá essa mensagem porque sabe que a única forma de hoje fazer frente ao pecado, fazer frente às fábulas aprazíveis, fazer frente a esses sermões agradáveis que o mundo, infelizmente o mundo que se diz cristão, tem recebido, continuando, Senhor, igual e, infelizmente, cada vez mais abraçado ao ecumenismo. Dá-nos forças, Pai, para que quando chegar aquele dia, se tivermos que testificar com o nosso sangue, Senhor, assim seja. Mas não permita, Pai, que finalmente nós nos entreguemos ao inimigo. Que nós possamos, de fato, honrar o Teu nome até o fim. Que a primeira mensagem, a segunda e a terceira sejam, de fato, Senhor, gravadas no nosso coração, para que nós saibamos exatamente qual é a nossa missão diante do céu e diante do Senhor. Para que, como diz essas mensagens, com grande voz, possamos apresentá-la ao mundo. Amém. Nós te pedimos, nós te agradecemos, por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Assim seja. Estou salvando. Amém. Irmãos, é um prazer estar com os irmãos na sala. Agradeço imensamente a presença de todos os irmãos que participaram diretamente da sala, e os irmãos que ouviram do lado de fora também. Nós vemos aí, através da manifestação dos irmãos aí, que é um estudo louvado mesmo. Um bom sábado a todos vocês. Deus os abençoe a todos grandemente. Irmão Rogério, muito obrigado pela atenção, pelo carinho conosco. O Robson aí na sala também, o Júnior. E a irmã Joana também está conosco na sala. Obrigado, irmã, pela presença. E nós voltamos no sábado que vem, às 16 horas, com a quinta parte, irmão Rogério. Isso, quinta parte. Tá ok. Deus abençoe a todos, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, gratos pela paciência, é sempre um grande prazer estar com todos vocês. Ósculo santo a todos, meus amados irmãos e irmãs. Amém. Amém. Irmão Robson Júnior aí, se quiser fazer alguma consideração final aí, fique à vontade, irmãos. Acho que não. Nós encerramos e até sábado, então. Deus abençoe a todos.